Olá, turma! Vamos ver mais um conteúdo de química aí. Então, dentro das reações químicas, vamos ver aí balanceamento, que é o acerto dos coeficientes estequiométricos, né? São os numerozinhos que você vê nas reações que aparecem na frente das substâncias que compõem a reação química, ok? Para colocar esses números, para fazer o balanceamento é a contagem dos átomos que eu tenho no lado do reagente, que tem que ser igual ao que eu tenho no lado dos produtos, ok? Então isso que você vai fazer, tu vai contar os átomos aí, tá? O método que nós vamos ver hoje aí é o método da tentativa, ok? A tentativa, ou seja, acerto-erro, tá? Então, o método das tentativas, ok? Então, o que você tem que fazer, né? Tu tem que olhar o que está compondo na reação e existe uma ordenzinha ali para facilitar. Primeiro, você deve contar, deve balancear, né? Deve acertar os metais. Em segundo, você vai acertar os ametais, né? E terceiro ou quarto, daí tu acerta ou hidrogênio ou oxigênio, tá? Mas a regra é assim, hidrogênio e oxigênio você deixa sempre para o final, a não ser que tenha uma reação que tenha que começar pelo hidrogênio ou pelo oxigênio, ok? Então nota, eu vou checar aqui, vou conferir, vou contar átomo por átomo. Então eu vou trabalhar com nitrogênio, olha só. Aqui está dizendo que tem 2 átomos de nitrogênio. Aí eu vou lá no outro lado. Lá não aparece nada, lembra? Quando não aparece nada é 1. Então lá eu tenho 1 nitrogênio. Então eu vou colocar um 2 aqui na frente, certo? Porque esse 2 aqui, ele multiplica. Ó, ele multiplica o 1 que tinha ali. Então 2 vezes 1, eu vou ficar com 2 hidrogênios lá, que vai conferir com 2 que eu tenho aqui, certo? Agora eu vou acertar, vou balancear o hidrogênio. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Agora lá no outro lado, lá no produto, ó, eu já tenho 6 hidrogênios. Então é sinal que eu devo colocar aqui um 3. Porque olha só, 3 vezes 2, né, vai dar 6, ok? Aonde não vai nada é 1, tá? Se quiser tu põe 1, se quiser não põe na reação, tá? Existe um modelo de questão que ele pede a soma dos menores coeficientes inteiros. Aí tu tem que somar 1. Então aqui ó, se ele pedisse aqui qual é a soma dos coeficientes aí, né? Ou qual é a soma do balanceamento? Então é 2 mais 3 mais 1, ok? Muito bem. Vamos para o segundo exemplo aí. Depois que você, voltando aqui para o primeiro ainda, depois que você terminar, faz uma checagem final. Vamos conferir o nitrogênio. 1 vezes 2, 2 nitrogênios. 2 vezes 1, 2 nitrogênios. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Ok? Vamos para o segundo exemplo então, tá? Então eu tenho aí a formação da água, então eu tenho 2 hidrogênios, então note que já está certo, ó. Aqui nesse lado eu tenho 2 hidrogênios, lá eu também tenho 2 hidrogênios, então já está certo. Se quiser ir pondo em certinhos aí, ok? Agora eu vou para o oxigênio. O oxigênio eu tenho 2, né? E lá eu só tenho 1, tá vendo? Ó, só tenho 1, ok? Então eu vou ter que multiplicar aqui por 2, certo? Vou ter que multiplicar por 2. Ó, então eu multiplico aqui, certo? E ficam 2 hidrogênios que conferem com 2 hidrogênios. Só que agora, dá uma olhadinha, ó, bagunçou o hidrogênio. Eu passei a ter 4 hidrogênios lá, né? Eu já tinha conferido o hidrogênio. Por isso o método já chama-se tentativas. Eu tentei ali começar pelo hidrogênio, né? Não deu certo, então eu tive que voltar. Então eu vou voltar e acertar o hidrogênio. Então, 2 vezes 2, 4. Então aqui eu vou ter que pôr um 2 aqui
porque 2 vezes 2 é 4, ok? Então, não esquecer que você sempre multiplica, tá? Ó, onde não aparece nada quanto é 1, ok? Tá? Muito bem. Então aqui eu tenho ó, 2 vezes 2, 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 1 vezes 2, 2 oxigênios, 2 vezes 1, 2 oxigênios. Vamos para o terceiro exemplo aí, né? Eu tenho enxofre e oxigênio, tá? Vou conferir o enxofre, eu tenho um enxofre, lá eu tenho um. Então, aparentemente o enxofre já está certo. Agora olha o oxigênio. O oxigênio eu tenho 2 aqui e eu tenho 3 lá, tá? Eu tenho 2 e eu tenho 3. Então eu tenho que colocar alguma coisa aqui que vire 3 oxigênio. Então eu posso trabalhar com o número quebrado. Olha só, se eu colocar 1,5 vezes 2, vai dar 3 oxigênios, certo? Então eu colocaria ali 1,5. Tá? O que é 1,5 na forma de fração? Né? 1,5 é 3 sobre 2. Né? Às vezes nas reações você também, né, pode visualizar que eles colocam na forma de fração, né? Que era fácil. É só pegar o 3 que eu tenho lá e dividir pelo 2 que eu tenho aqui, certo? Mas normalmente prefere-se trabalhar com números inteiros, né? Então, ó, eu pensei aqui em colocar no primeiro momento 1,5, tá? Porque 1,5 vezes 2 dá 3 e confere, daí fechou o balanceamento, tá? Só que como, né, normalmente pede-se para trabalhar com números inteiros, o que você vai fazer aí? Você vai multiplicar tudo por 2, né? Então eu vou multiplicar aqui que era 1, né? Ó, aqui que era 1 eu faço 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes 1,5 vai dar 3. 2 vezes 1 vai dar 2, ok? Então eu estou trabalhando agora aqui com os números inteiros, tá? Até para uma questão de somatório, ele pediria, né? Dê a soma dos menores coeficientes inteiros, ok? Muito bem. Então aqui eu tenho 2 enxofres. Tenho 6 oxigênios, 2 vezes 3, 6 oxigênios. Digamos que você tivesse encontrado aqui 4, tivesse encontrado aqui 6 e tivesse encontrado aqui 4. Olha só, a contagem dos átomos está certa. 4 enxofre, 12 oxigênios, 12 oxigênios. Só que eu já falei antes ali que pede-se para trabalhar sempre com os menores números inteiros, tá? Com os menores números inteiros. Então, se você fosse procurar o gabarito dessa questão, o gabarito lá estaria 2, 3 e 2. Ou seja, você tem que lembrar que pode simplificar. Aí, ó, eu simplificaria, ou seja, eu dividiria tudo por 2. Ó, dividiria tudo por 2 aí. Para voltar, né, para voltar nos números inteiros, ok? Então, voltaria nos números inteiros que os menores números inteiros que eu coloquei antes ali, ok? Né? Então aqui, ó, eu ficaria com 2, porque eu multipliquei por 2, aqui ficaria com 3 e aqui ficaria com 2, ok? Então, se você colocar números e fizer a conferência e está certo, mas vai lá no gabarito e não coincide com o gabarito, é sinal que teria que ter simplificado. Só pode simplificar se todos os coeficientes, né, puderem ser simplificados, ou seja, divididos pelo mesmo número, ok? Vamos ver ali, próximo exemplo. Né, eu tenho aí a reação, é uma reação de combustão do gás de cozinha, gás butano, né? Eu tenho um outro jeito de fazer, ó. Aqui eu fiz tudo mentalmente. Mas eu posso ir checando átomo por átomo, né? E colocando aqui, ó. Aí eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Como hidrogênio e oxigênio fica por último, eu vou pegar o carbono. Eu posso ir conferindo assim um por um. Então vamos ver aqui, ó. Nesse lado aqui, eu tenho 4, né? Eu tenho 4
carbonos, ok? Lá no outro lado, né? Ok? Lá no outro lado, o carbono, eu tenho um carbono, ok? Então nota, nesse lado eu tenho 4 e nesse lado aqui eu tenho 1. Então eu terei que multiplicar isso aí, né, por 4. Ó, eu teria que multiplicar isso aí por 4. Esse 4 que você multiplica aqui é o 4 que você vai colocar ali, tá? Ó, um lembrete aí, ó, esses coeficientes, esse balanceamento, esses números que a gente colocou aqui, eles só podem ser colocados na frente da substância. Eu não posso mudar e colocar alguma coisa aqui embaixo, tá? Não, eu só posso colocar números na frente de cada fórmula, de cada substância que compõe, né, a reação química, né? Então, pus 4 ali, ok? Vamos checar agora o hidrogênio. Ó, aqui tem hidrogênio e oxigênio. Uma outra dica é você olhar, ó, eu tenho 3 vezes aparece o oxigênio e o hidrogênio aparece só 2 vezes. Então é viável você pegar aquele átomo que aparece menos vezes. Então eu vou conferir agora o hidrogênio. Aqui eu tenho 10 hidrogênios, certo? Ok? E lá, aqui no lado dos produtos, eu tenho 2 hidrogênios, ok? Então aqui eu tenho 10, ok? E aqui eu tenho 2. Então é sinal que para virar 10, né, eu vou multiplicar por 5. Então é sinal que aqui vai 5, ok? Então colocamos ali 5, e, ó, já conferimos o carbono, já conferimos o hidrogênio, só falta conferir o oxigênio, né? Ó, como eu já conferi o carbono e o hidrogênio, então aqui eu já sei que vai ficar o número 1, eu não vou mexer mais aqui, né? Ó, o único local que falta eu mexer é nesse, né, oxigênio ali, ok? Nesse oxigênio ali. Vamos ver os oxigênios então, tá? Aqui, nesse lado, eu tenho 2 oxigênios, ok? Lá no outro lado, ó, cuidado agora aqui, ó. No outro lado eu tenho aqui, ó, 4 vezes 2, eu tenho 8 oxigênios. 5 vezes 1, eu tenho 5 oxigênios. Eu tenho um total de 13 oxigênios lá, ok? E aqui eu tenho 2. Então eu tenho que dar um jeito de conseguir 13 aqui. Então eu vou trabalhar de novo com números quebrados, né? Número quebrado, então eu vou achar um número que multiplicado por 2 dê 13, é 6,5. Na realidade, ó, é só você pegar a quantidade e dividir por 2 ali, ó. 13 dividido por 2 vai dar 6,5, né? Mas como a gente não, né? Ou pode aparecer também aí, lembra? Pode ficar, ó, 13 sobre 2. Mas como a gente não deve deixar, né? Não é que não deva. Normalmente pede para trabalhar com os números inteiros. Normalmente os gabaritos vêm números inteiros. Então eu vou multiplicar tudo por 2, né? Então olha só, eu vou multiplicar por 2 aqui, 2 vezes 1 é 2. Ó, vou multiplicar aqui por 2, né? Que vai dar 13, ok? Aqui eu vou multiplicar por 2, vai dar 8. Aqui eu vou multiplicar por 5 e vai dar 10, ok? Então eu fiquei aqui com 10, né, como coeficiente ali, ok? Vamos dar uma ajeitadinha aqui, que ficou meio apertadinho ali, ok? Então ali eu tenho 10, ok? Muito bem. Ó, note que, ó, o 13 que eu tinha aqui, é só você colocar o 13 ali, mas daí lembrar de multiplicar todos os outros, ok? Se você colocar direto o 13 ali, né, você é só lembrar de multiplicar o resto, ok? Vamos ver o próximo exemplo aí, né? Próximo, eu também tenho aí, é uma reação de combustão do álcool comum, né, do etanol, né? Então eu vou fazer como eu fiz em cima ali, vou, né, individualizar e vou mostrar átomo por átomo. Então aqui eu tenho 2, ó, tenho 2 carbonos, ok? Tá? Lá no outro lado, olha só, lá no outro lado eu tenho
um carbono ali, ó, tenho um carbono, né? Eu sempre vou compensar onde tem menor quantidade. Aqui eu tenho 2, lá eu tenho 1, então basta eu multiplicar por 2 aqui, né? Então é sinal que eu vou pôr o 2 ali, certo? Agora eu vou ver o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho 6 aqui, olha só, tenho 6 hidrogênios aqui. E aqui no outro lado, no primeiro momento, eu tenho 2 hidrogênios ali, ok? Então eu tenho mais aqui, eu tenho menos lá, eu vou compensar onde tem menor quantidade. Então, ó, devo multiplicar por 3, que é para equilibrar, ó, 6 com 6. Então é sinal que aqui vai 3, ok? Finalmente o oxigênio, né? Oxigênio. Ó, de novo, eu já trabalhei com carbono e com hidrogênio, então aqui, né, eu não vou mexer. O único lugar que está faltando mexer é nesse oxigênio ali, né? Porque aqui, ó, o oxigênio já está fechado, aqui o oxigênio já está fechado. Vamos ver os oxigênios que eu tenho lá, ó. 2 vezes 2 eu tenho 4. Mais, ó, 3 vezes 1, ó, 3 vezes 1 eu tenho 3. Então eu tenho um total de 7 oxigênios lá, ok? Tenho 7 oxigênios lá, ok? Aqui, né, o único lugar que eu vou colocar é aqui. Aqui, ó, eu já tenho um oxigênio ali, certo? Eu já tenho um oxigênio ali. E já tenho mais 2 ali, certo? Então o que que você vai fazer? Aqui, ó, você não vai mexer mais aqui. Então esse oxigênio você não vai mexer com ele. Você só vai contá-lo. Então contei. Então é sinal que eu vou multiplicar somente aqui por 3. Ó. Vou pôr 3 aqui porque 3 vezes 2 dá 6. Mais um que eu tenho ali, eu tenho 7. Ok? Então, fechou. Para fazer uma conferência final é bom sempre que termina de colocar os coeficientes, fazer uma conferência final. Ó, 2 carbonos, 2 vezes 1, 2 carbonos. 1 vezes 6, 6 hidrogênios. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Oxigênio eu tenho 1 aqui, mais 3 vezes 2 aqui dá 6. 6 mais 1 dá 7. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 que eu tenho aqui mais 3 que eu tenho ali dá 7. Então, fechou. Ok? Aqui agora eu tenho uma reação de neutralização, né, que nós já vimos aí. Estou reagindo um ácido e uma base, ok? Então nós vamos conferir ali. Ó, então eu só posso colocar números, lembra? Na frente das substâncias. Ó, eu vou fazer antes mentalmente. Ó, quem que eu devo começar para acertar aí? Como eu devo deixar hidrogênio e oxigênio por último, eu devo começar pelo cálcio ou então pelo fósforo, certo? Se lembrar, isso aqui, ó, o cálcio é um metal, né? E o fósforo é um metal. Ou, normalmente, começa pelo átomo da esquerda, que não seja o hidrogênio. Então, o átomo que está na esquerda aqui é o cálcio. Então, eu vou começar pelo cálcio, né? Você poderia ter começado pelo fósforo, tá? Mas é melhor começar pelo metal. Então, vamos ver aqui, ó. Quantos cálcios eu tenho aqui na esquerda da fórmula? 1. Quantos eu tenho lá? 3. Então é sinal que eu tenho que multiplicar por 3 aqui, ó. 3 vezes 1 vai dar 3. Correto? Então acertei o cálcio. Agora eu vou acertar o fósforo. Ó, quantos fósforos eu tenho aqui na esquerda? 1. Quantos que eu tenho aqui, ó? Cuidado, ó. Aqui eu multiplico, certo? Ó, eu multiplico. É 2, quando tiver parênteses, você multiplica. Ó. 2 vezes 1. Então eu tenho 2 fósforos lá. Então é sinal que eu vou pôr 2 aqui. Ó, porque 2 vezes 1, né, vai ficar 2 fósforos para equilibrar com os 2 que eu tinha lá. Agora eu vou acertar o hidrogênio, né? Hidrogênio, como tem muitos aí, vamos fazer uma conferenciazinha separada. Ó, vai ser, ó, 3 vezes 1 vezes 2, certo? Então, ó, 3 vezes 1 vezes 2 vai dar 6 oxigênios aqui nessa fórmula, certo? Mas eu tenho hidrogênio aqui também. Aí eu multiplico aqui. 2 vezes 3 vai dar quanto?
vai dar 6. Então vai dar mais 6. Eu tenho um total de quantos aqui? 12. Tá? Então eu tenho que, lá eu tenho 2 hidrogênios. Então basta eu colocar um 6 aqui na frente, porque 6 vezes 2 é o quê? É 12. E fechei os hidrogênios. Né? Oxigênios. Como tem muito oxigênio, eu posso fazer uma conferência separadinha. De novo, ó, 3 vezes 1 vezes 2. Ó, 6 oxigênios nessa fórmula aqui. Mais, ó, 2 vezes 4 ali. Aí eu tenho 8 oxigênios lá naquela fórmula. Então vai dar um total de quantos? 14. Tá? Vamos ver lá os oxigênios lá. Então os oxigênios aqui, ó. 2 vezes 4, 8. Mais, ó, 6 vezes 1, 6. Que vai dar quantos? Vai dar 14. Tá? Então, né, já ficou certo o oxigênio. Onde não vai nada, então aqui é quanto? É 1. Certo? Ok? Eu poderia fazer agora, né, semelhante ao que eu fiz em cima ali, checando átomo por átomo, né, e colocando ele separado para a gente fixar aí, ok? Então, vamos ver aqui. Ó, muito bem. Então agora eu vou fazer pelo processo que eu fiz os 2 exemplos anteriores aí. Vou checar átomo por átomo então. Então, ó, vou conferir agora o cálcio. Olha só, o cálcio aqui, eu tenho um cálcio. O cálcio lá no outro lado, ok? Eu tenho 3 cálcios, certo? Tenho 3 cálcios. Então é sinal que eu vou multiplicar aonde? Vou multiplicar aqui ou vou multiplicar aqui? Multiplico aonde tem menos. Então, ó, se eu multiplicar por 3 aqui, vai virar 3 cálcios, que daí equilibrou com os 3 que eu tinha lá. Correto? Ok? Agora eu vou pegar o fósforo. Fósforo aqui, eu tenho 1. Ok? Fósforo lá no outro lado, eu tenho 2, lembra? Ó, eu tenho 2 que eu multiplico aqui, aqui é como se fosse 1. Então 2 vezes 1 eu tenho 2, né? Então é sinal que eu vou multiplicar aqui por 2, que é para virar 2 com 2. Então, ó, multipliquei por 2, é sinal que eu vou pôr 2 aqui, né? Agora eu vou conferir o hidrogênio, né? Aqui nessa fórmula, olha só, 3 vezes 1 vezes 2, 6 hidrogênios, ok? Mas eu tenho mais hidrogênios aqui, ó. Todos esses hidrogênios estão no lado dos reagentes. Então eu tenho que computar, tenho que contar todos os hidrogênios aqui. Então eu tenho 6 nessa fórmula e tenho também mais 6, né, nessa outra fórmula aí que vai dar 12. Então, lá no outro lado eu só tenho quantos hidrogênios? 2. Então é sinal que para virar 12 eu devo multiplicar por 6. Então multipliquei por 6, porque 6 vezes 2 é 12. Ok? E agora eu vou checar o oxigênio. Ok? O oxigênio aqui eu tenho, ó, 3 vezes 1 vezes 2, 6 oxigênios. Né? Aqui, ó, 2 vezes 4 vai dar 8. Então eu vou ter um total de 14 oxigênios. Né? Lá no outro lado eu tenho quantos oxigênios? Nessa fórmula eu tenho 2 vezes 4, eu tenho 8. Mais 6 ali, ó, 6 vezes 1, ó, 6 vezes 1, 6, então eu terei 14. Então, na hora que eu acertei os hidrogênios, né, consequentemente já acertou o oxigênio. Né? Aonde não vai nada, lembra, é 1. Se quiser põe 1, se quiser não põe. Tá? É bom cada vez que você termina o balanceamento você fazer uma conferência aí, tá? Fazer uma conferência, ok? Então o que nós vimos aí foi balanceamento ou chamado acerto dos coeficientes, né? Esse método aí que é o método das tentativas
ele serve para reações que têm poucas substâncias na composição da reação, né? Nós temos reações que aparecem, né, várias substâncias. Aí existe um outro método chamado o método pela oxirredução, tá? Então, reações que têm muitas substâncias não dá para fazer pelo método das tentativas, ok? Então, esse método já chama-se tentativa. A tentativa é acerto ou erro, né? Que nem aqui no primeiro caso eu tentei acertar o nitrogênio antes, mas tive que voltar porque, né, acertei depois o hidrogênio e mexeu no nitrogênio, ok? Lembrando, só pode colocar números na frente das substâncias, tá? Eu não posso colocar números embaixo das substâncias de jeito nenhum, né? Não posso colocar aqui, vou colocar um 4 aqui embaixo do carbono. Não, não pode, ok? Não pode, é sempre, né, só pode colocar na frente. Você pode fazer mentalmente ou pode ir checando assim, né, e escrevendo átomo por átomo e checando átomo por átomo, ok? Eu prefiro fazer mentalmente, né? Mas se você preferir ir conferindo átomo por átomo, tudo bem, ok?